Amigos, hoje iremos reagir isso aqui que vocês estão vendo agora. E hoje eu vou reagir junto com vocês com uma pessoa que sou eu, o Caote. E hoje a gente vai reagir aqui, então vamos começar o vídeo. Vamos lá. Na civilização parkour, a única forma de subir de nível nessa sociedade é sempre fazer parkour. Quanto mais alto você chega, mais difíceis os saltos ficam. Mas se você for bom de verdade, você pode chegar no topo e se tornar o campeão. A civilização parkour estava sendo controlada por um campeão do mal, que tornou impossível subir de nível. Mas agora as coisas são diferentes, porque eu sou o novo campeão. Agora que eu tô no topo, esses blocos de comando vão me permitir criar as novas regras da civilização parkour. E eu quero ser o melhor campeão que já existiu na história. Mas eu não tenho ideia de como fazer isso. Cara, ser o campeão é mais difícil do que eu pensava. Eu não sei nem por onde começar. Beleza, tá na cara que eu vou precisar de mais conselhos antes de mudar todo o nosso mundo. Ok, bora testar isso aqui. Me dá um balde d'água. Show, que maneiro! Ser o campeão é muito doido. O cabo manda do nada, eu quero um balde de água, ele ganha. Meu. Não, pera. Se o cara vencer esse negócio, mano, dá vontade de ter uma vida real assim, mano, pedindo qualquer coisa. Beleza, foco, Efbo, você tem muito o que fazer. Eu sou o melhor jogador de todo mundo da civilização parkour, mas eu não faço ideia de como governar uma sociedade. Mas felizmente eu tenho alguém que prometeu me ajudar. Esse alguém é o antigo campeão. E não um campeão malvado. Depois que eu libertei o coroa da prisão parkour, ele insistiu muito pra voltar pra antiga casa dele. Sei lá por quê, mas ele voltou. E mesmo não aceitando meu pedido de voltar a ser o campeão parkour, ele é o único que eu conheço que sabe como governar a civilização parkour. Eu falei pra ele que não sabia o que fazer e que precisava da ajuda dele. Então eu já assisti tinha que usar os blocos de comando pra voltar no tempo e conhecer a história da civilização parkour. E que assim eu teria as respostas pra conseguir criar um mundo melhor. Beleza, então quer dizer que os blocos de comando vão me possibilitar viajar no tempo ou algo do tipo? Eu não tenho ideia do que isso significa. Beleza, então eu tenho que saber como era a vida na civilização parkour antes do campeão do mal assumir. Me mostre como era a vida na civilização parkour quando o coroa era o campeão. Depois que eu subi no bloco de comando, um clarão surgiu na minha frente, então eu fui teletransportado pra algum lugar. Eu não tava mais com as minhas botas de campeão. Eu sabia que aquilo era uma visão, mas era muito real. Eu tava na camada inferior da civilização parkour, mais exatamente no templo parkour, no nível dos noobs. Mas o templo tava diferente, pelo menos diferente do templo que eu conheci. No centro da entrada do templo tinha uma plataforma quadrada muito esquisita. E não tinha barreiras na entrada do templo. Eu não sabia exatamente o que eu devia procurar. Tipo, eu tava lá pra descobrir como eu poderia governar a civilização parkour. Mas enquanto eu tava lá parado, alguém apareceu bem na minha frente. Era o meu amigo, mestre parkour. Só que ele ainda não era um mestre, ele era um noob. Opa, e aí, irmão? Tudo bem? Tá, entendi. Eu acho que ele não pode me ouvir. Esse deve ser o primeiro dia que ele chegou na civilização parkour. Interessante. Então, antes do campeão do mal, os noobs spawnavam nesse ponto no templo. Legal, bom saber. Oh, eu não acredito. Ele caiu no primeiro salto dele. Eu vou zoar muito da cara dele quando eu voltar. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que, em vez dele ir pra prisão parkour, ele respawnou no mesmo ponto do templo parkour. Cara, eu ia adorar viver num tempo onde não precisava saltar pra sobreviver. Beleza, tá aí uma coisa que eu preciso mudar. Eu tenho que corrigir os problemas do nível dos noobs primeiro. Beleza, já é um bom começo. Naquele tempo a prisão parkour não existia. O campeão do mal criou a prisão parkour pra garantir que os piores jogadores nunca mais tivessem a chance de retornar pra sociedade parkour. E parece que foi o campeão do mal que criou a ideia do passe pra poder entrar no templo, com a intenção de diminuir o número de jogadores tentando subir de nível. Cara, eu tenho que admitir, o campeão do mal tinha uma mente brilhante. Então eu vi outro noob entrar no templo pra tentar passar pelo percurso parkour e com isso se tornar um profissional. Quando eu completei o percurso pra subir de nível, esse aí é o problema, não seria impossível se o bloco de barreira não estivesse lá. E fora que antigamente os noobs tinham a sua vitalidade. Ou seja, o último salto, o salto de 3 blocos, era bem mais fácil de se fazer. Quer dizer, não tão fácil assim, né? É claro que é fácil pra mim, porque eu sou o campeão, mas não era tão impossível quanto no meu tempo. Beleza, tá aí outra coisa que eu preciso mudar. Eu tenho que manter a vitalidade dos noobs. Com a sua vitalidade, se eles se esforçarem muito, eles vão ter uma chance real de subir de nível e se tornarem profissionais. Beleza, eu acho que já são boas mudanças pro nível dos noobs. Eu já tive boas ideias das mudanças que eu preciso fazer. Agora bora dar uma olhada no nível profissional. Quando subimos de nível e nos tornamos profissionais, tudo na nossa vida gira em torno das nossas tarefas diárias. Mas tipo assim, pelo menos foi assim no tempo em que eu fui depois chegou o Até ali eu tava pensando que as tarefas diárias também existiam naquele tempo, mas eu me enganei. Eu vi um profissional e até um ejetor, e em vez de pegar uma tarefa diária, um bife assado, ele só pegou carne. E ele pôde pegar o quanto ele quis. As tarefas diárias não existiam naquele tempo. No tempo do campeão do mal,
As tarefas diárias davam aos profissionais o direito de poder praticar os seus saltos num campo de treinamento. Mas antigamente os profissionais podiam praticar o quanto quisessem. Não tinham blocos de barreira na entrada do templo, assim como o sistema de passes no nível dos noobs. Beleza, então eu acho que não é exagero dizer que o sistema de blocos de barreira foi ideia do campeão do mal. Enquanto eu tava pensando nas diferenças do passado, eu me virei e vi alguém. Era o campeão do mal. Isso antes dele subir de nível. Ele era só um profissional. E pelo visto, ele ainda estava tentando subir de nível para se tornar um mestre. Agora faz sentido que o nome é campeão do mal, velho. Esse deve ser o momento antes dele conquistar o trono parkour. Ai, caramba, que bizarro. Agora eu vou ter que assistir a queda do Coroa. Quando eu fiz o percurso para me tornar um mestre parkour, tinha um pulo que era impossível. Eu só consegui completar o percurso pelo fato de ter encontrado o caminho secreto. Mas como a barreira foi uma invenção do campeão do mal, se as minhas suspeitas estiverem corretas, possivelmente o salto naquele tempo era mesmo possível. Ai, caramba, se pelo menos aquela cerca tivesse ali quando eu tava tentando me tornar um mestre, a minha vida teria sido bem menos complicada. Eu vi o campeão do mal completar o percurso e subir de nível. E se tornar mestre parkour. Claro, comercial. Se tem uma coisa que eu aprendi vendo o campeão do mal subindo de nível, é que eu preciso finalizar o percurso pra tornar possível que os profissionais subam de nível e se tornem mestres parkour. Beleza, mais uma mudança anotada. Agora o que eu faço? Assim que eu cheguei no templo, no nível dos mestres, o clarão voltou. E então eu fui levado até a arena parkour. E pelo visto tava bem no meio de uma batalha parkour. E o campeão do mal tinha construído um ataque contra o... olha só, o Coroa! Mano, ele tá bem estiloso com essas botas de diamante. Que maneiro! Espera, por que eu tô animado? Possivelmente foi aqui onde ele perdeu e o mundo foi destruído. Foi então que eu vi o campeão do mal tentar um combo parkour. Mas ele errou. Então o Coroa atacou com seu próprio mestre. Combo. Eita, eu não sabia que o Coroa sabia pular desse jeito. Eu não sabia exatamente o que eu tava assistindo, já que o campeão do mal tentou outro combo e errou, perdendo a batalha parkour. Que doideira, então na primeira vez que o campeão do mal lutou contra o Coroa, ele perdeu a batalha. Depois de assistir a primeira batalha entre o antigo campeão do mal e o Coroa, a minha visão mudou. E então eu fui levado pra frente do banco parkour. O banco parkour que eu me lembro era um lugar onde se podia comprar blocos depois de completarmos as nossas tarefas diárias. Mas antigamente não existiam tarefas diárias nem no nível dos mestres. Então os jogadores podiam entrar aqui e pegar os blocos que quisessem sem pagar nada. Eu fui até o segundo andar pra ver se a plataforma do SWAT estava lá. Mas ela não tava. O local era o segundo piso do banco parkour, onde se podia pegar blocos diferentes pra poder fazer saltos mais difíceis. De todos os blocos que tinham disponíveis, um me chamou a atenção. No último ejetor era possível conseguir totens de imortalidade. Foi então que alguém se aproximou e... garoto bom! Finalmente subiu de nível! Eu pegar vários totens de imortalidade. Tudo na faixa. Isso faz sentido. Ele devia ter totens guardados quando ele me deu aquele. Isso antes do campeão do mal se livrar de todos eles. A minha visão mudou, então eu tava no topo da civilização parkour. Foi então que eu vi o Coroa. E foi naquele momento que a queda da civilização parkour começou. O campeão era um grande líder, mas ele queria testar os limites do quão longe se podia chegar com o parkour. E por isso ele quis testar a possibilidade de percursos invisíveis com blocos de barreira. Quando ele os adicionou no banco parkour, ele achou que aqueles blocos só serviriam para saltos avançados na civilização parkour. Mas ele nunca imaginou as consequências daquele ato. O campeão do mal foi o primeiro a descobrir que os blocos de barreira eram inquebráveis. Ele sabia que essa era a chance dele de tomar o poder. Ele pegou todos os blocos de barreira que conseguiu e então voltou pra enfrentar o campeão parkour. O antigo campeão só tinha um bloco de barreira e não estava preparado para se defender de todos aqueles ataques com barreiras. O Coroa soube ali que ele mesmo criou a queda dele. Ele sabia que a batalha já estava perdida. E também que a partir dali, o poder tinha caído nas mãos erradas. Ele fugiu antes de ir de arrasta pra cima pela batalha. Ele sabia que se perdesse as botas de campeão, a civilização parkour estaria perdida pra sempre. Então, tudo que ele podia fazer naquele momento era assistir a civilização parkour entrar numa nova era de terror. Ele se disfarçou de noob e esperava que um dia fosse encontrar alguém digno pra ganhar suas botas de campeão. Mas até lá, tudo que ele podia fazer era permanecer escondido na camada inferior da civilização. Bom, galera, se vocês quiserem, se os comentários estiverem ativados, que o Amazon está desativando, mas se tiver ativado, vocês podem pedir se eu faço a continuação reagindo isso aqui. Eu parei, foi no 8 e 11. Aí vocês escrevem um dia que eu parei mesmo, aí fala 8 e 11. E esse é o vídeo e tchau.